boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero também desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Minha oração é que vocês possam viver tudo que Deus tem preparado em nome de Jesus. E como foi lido aqui, vocês possam glorificar o Senhor nessa terra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Eu iria ministrar hoje sobre a bênção de viver em santidade, iniciando aí o segundo ponto do nosso tema do ano, mas confesso que esse texto aí de Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, queimou no meu coração agora, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Deus vai falar com as mamães e Deus vai falar com a igreja. Mateus capítulo 15, versículo 21. E eu quero dar um tema a essa palavra. 4 motivos para abandonar Jesus. Fala comigo. 4 motivos para abandonar Jesus. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós estamos no culto público e podemos adorar o Senhor em comunhão, Senhor, em verdade, em adoração e tudo aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, Pai. Nós levantamos a nossa voz e bendizemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que fale conosco por intermédio da Tua palavra. Use a minha vida com sabedoria, com intrepidez, com unção, para transmitir tudo aquilo que está no Teu coração. Eu me escondo atrás de Ti. Eu peço ao Senhor que cada mente, cada coração esteja agora voltado para a Tua palavra e que o Senhor possa nos edificar e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, eu quero falar um pouquinho sobre esta mulher da Bíblia, essa mãe da Bíblia, chamada pelo escritor de mulher cananeia. Em outras traduções, ela pode também ser chamada de mulher cirofenícia. A Bíblia não relata qual é o nome dessa mulher. Ela fala, o texto somente diz que ela é de uns lados, ou seja, ela mora para os lados de Tiro e também de Sidom. Essa mulher é uma mulher de fora do contexto judaico. Essa mulher não era uma mulher israelita. Essa mulher, ela é uma mulher de fora do contexto bíblico. E é uma mulher, pode ser considerada uma mulher gentia. Ou seja, uma mulher gentia é aquela que não era da linhagem de Israel. Nós sabemos apenas algumas informações dela. Nós temos aqui nesse texto que ela é dos lados de Tiro e Sidom. A Bíblia vai dizer que ela é uma mulher cananeia e
ela tem uma filha. E a situação está difícil na casa daquela mulher. A menina dessa mulher, ela não está apenas endemoniada. Ela está terrivelmente. Algumas Bíblias vão dizer que é horrivelmente endemoniada. Então a situação da filha daquela mulher é uma situação gravíssima. Porque não basta só estar endemoniada, mas a Bíblia diz que ela estava horrivelmente endemoniada. E ela se dispôs a clamar. Ela se dispôs a ir até Jesus. É um texto muito conhecido da igreja. Mas eu quero trazer aqui ao seu coração, irmãos, porque nenhuma mulher já pensou na vida em que um dia ela seria mãe e ela passaria por essa situação. Olha que interessante. Você, mamãe, nunca talvez fez um plano que o seu filho poderia, você ter uma suposição de que seu filho ou sua filha poderá ficar um dia endemoniado. A gente não faz essa suposição. A gente não se prepara para esse tipo de coisa. A gente prepara o nosso coração, a nossa vida, para os nossos filhos estudarem. A gente prepara os nossos filhos para que nossos filhos se deem bem na vida. A gente fala com os nossos filhos em casa para que eles escolham bem quem eles vão casar. A gente fala para os nossos filhos acerca de dinheiro, acerca de finanças, acerca de todas essas coisas. Mas a gente nunca prepara os nossos filhos para algo espiritual que pode vir contra a vida deles. Mas nós sabemos, irmãos, que o mundo espiritual, ele é real. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Irmãos, a gente sabe que a função de Satanás é destruir. O que Satanás puder fazer para jogar o peão no chão, jogar a pessoa na lama, destruir com a vida da pessoa, ele não vai demorar, ele vai fazer a chance que ele tiver, irmãos. A Bíblia diz que nós não precisamos dar um espaço. A Bíblia diz que se nós demos brecha, ou seja, é por lugares pequenos que o maligno vem e muitas das vezes se aposta daqueles que são nossos. E quando a gente olha esse contexto, a gente percebe, irmãos, que essa mulher está desesperada. Embora ela não seja uma mulher judia, embora ela não seja uma mulher israelita, essa mulher, ela está desesperada, porque o maligno se apossou da sua filha. Mas eu não sei o que levou ela a Jesus. Se um dia ela ouviu falar da fama de Jesus, eu não sei o que aconteceu com essa mulher, mas ela foi na pessoa certa, na hora certa, no momento certo, e foi clamar a pessoa certa. Ela clamou a Jesus no meio do seu desespero. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas no meio do seu desespero, no meio da angústia, no meio do sofrimento, você pode clamar a Jesus e Ele pode te atender. Aleluia. Quando a mãe, ela está numa situação, a gente pode imaginar, você que é mãe sabe, que talvez pode passar um filme na sua cabeça do seguinte: você quando descobriu que estava grávida, que sensação boa, estou grávida. Algumas com muito susto, outras com muita alegria, planejado. Descobriram que estavam grávidas, mas eu não queria agora. Ah, mas eu não planejei isso. Fique tranquilo, você não planejou, mas Deus planejou todas as coisas. Eu não queria esse filho, mas Deus quis, e Ele usou você como instrumento. Se você olhar a Maria, ela também não pediu Jesus. Ela usou, Maria foi usada para cumprir o propósito de Deus sobre a vida dela. Então não é que você planejou, não é que você pediu, não é que você, foi um erro do dia da tabelinha. Não, Deus planejou isso na eternidade. E se você nasceu, porque Deus escolheu você. Quando a gente olha isso, eu fiquei pensando ali um pouco, irmãos, sobre o contexto dessa mulher. No dia que ela descobriu que estava grávida, que coisa maravilhosa. Talvez ela recebeu flores, talvez recebeu presentes, talvez aquela família daquela mulher agradou muito da chegada de uma filha, que iria chegar para trazer um novo tempo naquela casa. E realmente traz, irmãos. Filho traz muita bagunça, filho traz muita
traz muito desgaste, mas também é uma bênção de Deus. Quando você olha para os seus filhos, você fala assim: meu Deus, é puro milagre, que coisa maravilhosa. Eu fico pensando, irmãos, como pai, eu que não gerei, né, ali 9 meses andando, sentindo o chute na barriga, eu não senti nada disso. Quando eu olhei o André, quando eu olhei o Felipe, irmãos, a minha mente, meu coração, eu não sabia explicar aquela sensação, que coisa maravilhosa. Agora imagina as mulheres que têm o privilégio de serem mães, né, de sentir ali o toque. Aí a gente vai lá no médico, aí o médico, vamos ouvir agora o coraçãozinho. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso tem novidade para nós, principalmente as mães de primeira viagem. Mas irmãos, infelizmente, o dia mal chega. Infelizmente, a gente pode trazer ao seu coração que a vida não são somente flores. Quando a gente olha talvez o contexto, a gente não consegue discernir o que está acontecendo no texto. A gente pode imaginar o que aconteceu com a chegada daquela menina. Mas os dias foram passando, os meses foram passando, e eu não sei qual a razão, qual a causa, o que aconteceu para essa menina estar terrivelmente endemoniada. Eu não sei se foi uma brecha da família, eu não sei se foi uma brecha da própria menina. O que aconteceu para o demônio possuir aquela menina, a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, que um dia essa menina foi possuída por um espírito maligno, mas um dia também da vida dessa menina, ela sentiu o espírito maligno sair dela, pela palavra que saiu da boca de Jesus. Irmãos, essa mulher, ela vai desesperadamente até Jesus. Então eu quero ensinar as mães aqui: mãe, pode clamar. Eu não sei qual a situação que você está passando com a sua casa, com os seus filhos. Clame, Deus está ouvindo o seu clamor. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque muitas das vezes nós ficamos incrédulos, porque muitas das vezes, diante das situações que nós estamos passando, diante das situações que estamos enfrentando, a gente fala assim: não tem jeito, acabou, Satanás entrou para destruir, Satanás acabou com a minha filha, Satanás acabou com o meu filho. Não fique nessas palavras, vá até Jesus, porque Ele tem uma palavra de vitória para você. Então, meu irmão, creia nisso. Creia que você pode ir até Jesus e clamar a Ele, e Ele socorrer você. Ei, e eu preciso te alertar também. Você está criando seu filho lindo, maravilhoso. Você está criando seu filho com um bibelô, carregando ele para lá e para cá. Sabe qual que é a minha preocupação com você, pai? De você não instruir o seu filho no caminho do Senhor. Está ensinando a estudar, está ensinando a ganhar dinheiro, está ensinando a ser empresário, está ensinando a fazer tantas coisas, mas não ensina Deus, não traz Jesus para seus filhos. De tudo que um pai pode deixar de bênção na vida de uns filhos, irmãos, é uma herança do caminho do céu. O papai está nesse caminho, siga esse caminho. Quando Davi, irmão, estava prestes a morrer, ele falou com Salomão: Salomão, tem cuidado de andar nos caminhos do Senhor. Isso é herança, irmãos. Isso é algo que nós precisamos trazer para a vida dos nossos filhos. Aí sabe o que é os pais de hoje? Eu preciso falar, isso é duro, mas eu preciso te falar. É bom dormir até tarde no domingo e não levar o filho para a escola dominical, é bom. Mas no dia que Satanás apossar, aí fala: por que eu não levei para a escola dominical? Por que eu não ensinei? É bom, irmãos, a gente gastar tempo à noite no celular e não orar com os nossos filhos, é bom. Mas no dia que Satanás apossar, aí você fala: por que eu perdi tanto tempo no celular? É bom ficar afundado na série da Netflix, é bom você ficar afundado nos filmes e os seus filhos sendo doutrinados pela internet, é muito bom. Mas no dia que Satanás apossar, você vai lembrar: por que eu não desliguei a Netflix e não saí com meu filho para ensinar o caminho do Senhor a ele? Com muito temor que eu falo isso aqui, é um alerta para os pais, irmãos. Acorde, igreja. Seus filhos estão sendo doutrinados pelo mundo. Seus filhos estão sendo influenciados pelas coisas desse mundo.
Eu não sei, eu volto a dizer, eu não sei o que foi que levou essa menina a ficar endemoniada, mas ela ficou. E que triste é, irmãos, ver uma pessoa endemoniada. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver alguém endemoniada. Tem dois casos: o demônio que rosna e o demônio que não rosna. Você olha para a pessoa e fala assim: está possuída. E é verdade, irmãos. Você olha para o semblante da pessoa, você fala assim, você consegue discernir, no espírito de discernimento, não é julgamento não, tá? Você consegue olhar e falar assim: está possada. O maligno apossou daquela pessoa. Mas tem umas pessoas que você vai orar, aí cai, rosna, baba, faz... Que coisa terrível, irmãos. Eu não estou fazendo isso aqui, irmãos, eu não estou pregando isso aqui para te botar medo, não, tá? Porque medo só te deixa com medo na hora do culto. Na hora que você sair daqui, você esquece disso. Eu estou trazendo isso ao seu coração, porque pode ser que um dia o maligno venha tocar os seus filhos. E os meus filhos não estão isentos disso não. Pode acontecer neles também. Mas essa mulher, irmãos, ela traz lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. Eu só quero te dizer, pais, não brinque de ser crente. Por favor. Você que está gerando, você que tem criança pequena, não brinque de ser crente. Seu filho está te observando, varão. Minha irmã, seus filhos estão te olhando. Eles estão observando os seus passos. Você acha que não? Parece loucura dizer isso aqui, irmãos. Um homem que está brincando com o pecado. Eu não sei como é que ele não tem medo dessas consequências na sua casa. Porque, irmãos, quando a gente olha o pecado de Davi, a casa dele transtornou uma bagunça depois do seu pecado. Deus não tirou as consequências. Vai brincando, vai brincando, vai brincando. Quando você chegar lá na frente, fala assim: por que eu brinquei tanto? É noite, irmãos, de Santa Ceia. Mas é noite de dar um recado aos pais nesse lugar e aqueles que vão ser pais também neste lugar. Em nome de Jesus, é hora de acordar. Irmãos, põe a mão na cabeça dos seus filhos e ore por eles. Abra a Bíblia em casa e doutrine eles na palavra. Ensine-os no caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Parece que vocês sabem isso de como aí, gente. Que dificuldade. Você está brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando, até a hora do peso espiritual chegar na sua casa. Aí, irmãos, mas a gente olha a atitude dessa mulher. Nós não sabemos qual foi a consequência, mas nós sabemos que ela vai até Jesus. E ela vai começar a clamar. Olha o texto no verso 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, ela vai até Jesus. Você precisa entender que a única solução para um filho que está preso, para um filho que está cativo, o nome dessa solução é Cristo. Não tem outra solução. O nome é Cristo. Para um filho que está doente, para um filho que está nas drogas, para um filho que está preso debaixo de um jugo do pecado, a solução é Cristo. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Fazer igual essa mulher. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que ela está fazendo? Ela está se expondo, ela está colocando a sua alma, ela está clamando, ela está gritando, ela está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me alcança por favor, porque eu tenho um problema grave lá em casa. Qual é? A minha filha está endemoniada. Engraçado. Nós não sabemos a idade dessa filha, mas essa mulher se coloca na posição de intercessora pela vida da sua filha. E o texto vai dizer que é horrivelmente endemoniada. Ela está terrivelmente endemoniada. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Eu não sei se essa mulher procurou outros meios para expulsar o maligno da filha dela,
mas ela chega na pessoa certa, no dia certo e no momento certo. E a pessoa certa é Cristo. Você pode tentar todos os outros meios, sem sucesso algum. Não, vou levar o meu filho, vou mudar ele de escola, eu tiro ele daqui, põe aqui, aqui ele vai melhorar, aqui ele vai... Se você não implementar Cristo, não adianta nada. Ah, não, eu vou pegar meu filho, as companhias, eu vou tirar eles dessas companhias, porque a gente tem essa mania feia de falar que é o filho dos outros que faz o nosso filho ser ruim. Aí sai de perto desse menino e fica perto desse aqui. Chega aqui, ele contamina todo mundo aqui, porque o problema é o filho. Ah, não, porque eu vou mandar você fazer jiu-jitsu, tá? Você fica no jiu-jitsu, você vai ocupar sua cabeça. Não, eu vou mandar você para o inglês. Fica lá no inglês, aprenda inglês, que um dia você vai andar na Europa comigo. Inglês, jiu-jitsu, Instituto Reviver, escolinha de futebol, amizade. Se você não implementar Cristo na vida dos seus filhos, você pode levantar sua mão. Eu vou profetizar essa palavra. A solução para a nossa casa e para os nossos filhos não são meios alternativos. O nome da solução é Cristo. Implemente Cristo, fale de Cristo, pregue Cristo, transmita Cristo, diga que Cristo é a salvação. Você pode glorificar Jesus? Vocês estão tudo calados, porque o pastor está pegando pesado hoje. Mas vai vir um bálsamo aí. Aí o texto no verso 23 vai dizer, irmãos, olha comigo. Ele, porém, olha que interessante, ela vai até Jesus, ela fala da situação, ela clama a Jesus. Aí o texto vai dizer, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Fala comigo, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Você tem o primeiro motivo para abandonar Jesus. Qual? Quando Jesus não te responde. Ela vai até Jesus, irmãos, falando assim: Jesus, tem misericórdia, porque o inimigo da sua alma, aquele lá que te tentou no deserto, tentou tirar você do propósito, aqueles 40 dias que você ficou no deserto, ele mesmo, ele apostou da minha filha, ele é seu inimigo, ele quer tirar você da cruz, ele quer tirar você do propósito, ele é seu inimigo, e ele está lá em casa, vai lá agora. Irmãos, eu pensando na pessoa de Jesus, se eu sou Jesus, fala assim na mesma hora: Satanás, sai agora. Mas ele não vai responder. Irmãos, quantas pessoas abandonam Jesus porque ele não responde às orações que ele faz? Irmãos, tem pessoas em nome de Jesus que eles vão até Jesus, aí eles clamam, e Deus está em silêncio. Tem pessoas que vão até Jesus, ele clama, parece que o céu está de bronze. Essa mulher vai até Jesus, irmãos, com empolgação, com expectativa lá no alto. Aí ela vai dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão, a minha filha está endemoniada. Jesus está calado. Temos aqui, e essa mulher nos apresenta o primeiro motivo para ir embora. Quando Jesus não nos responde. Tem um tanto de crente hoje que fala assim: eu abandonei Jesus, sabe, pastor, que tem um tempão que eu estou clamando por algo. Eu queria que Deus fizesse algo. Oh, pastor, eu estava orando para Deus realizar meu sonho. Ele não fez, ele não respondeu. Você está frustrado porque Jesus não te respondeu, irmão? A maioria das vezes ele fica em silêncio mesmo. 99% das vezes não responde mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque todo clamor que não é respondido de imediato é para que você continue e não abandone o clamor. Tem muita gente que não entende isso, que ele vai até Jesus, ele coloca a situação, já coloquei para Jesus, Jesus não responde, ele fala assim: Jesus não me respondeu, eu desisti de clamar. Não. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós vamos a Jesus. Jesus não respondeu a primeira, Jesus não respondeu a segunda, Jesus não respondeu a terceira. Continue, porque fé é isso. É quando nós buscamos, não temos resposta, mas continuamos a buscar. E Jesus não vai responder uma palavra.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado, me ajude a pregar. Fale com ele assim: você sabe lidar com o silêncio de Deus? Tem muita gente que não sabe não, irmãos. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Você está clamando por questões que não são respondidas, mas continue. Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele não perde o controle de nada. Desde a antiguidade a Bíblia diz que não se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em seu favor. Você não está vendo hoje, você não está contemplando hoje, mas Deus está trabalhando. Aí o texto diz que eles estão em algum lugar. Jesus não responde e ela continua aproximando-se. Olha o texto, ó. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Olha que agora os discípulos vão entrar em cena. Despede, porque vem clamando atrás de nós. Segundo motivo que essa mulher tem para desistir, irmãos, é problema com os discípulos. Você já viu alguém saindo da igreja falando assim: tive um problema lá na igreja, por isso que eu saí? Agora pensa, o que os discípulos eram de Jesus? Os seus ajudadores no ministério. Os discípulos auxiliavam Jesus no seu ministério. Quem era pastor Miguel para estar pegando as pessoas e levando até Jesus? Está falando assim, ó, manda embora. Quem era para estar aproximando pessoas de Jesus, levando as pessoas que estão passando em alguma situação para perto de Jesus? Sabe o que está acontecendo? Está dizendo assim, ó, vai embora, manda embora, porque essa mulher está gritando atrás de nós. Irmãos, tem muita gente que sai da igreja frustrado com o homem. Ah, eu saí da igreja porque o homem fez isso. Irmão, se o homem for suficiente para te tirar da igreja, irmãos, nada é mais suficiente para te permanecer aqui. Sabe por quê, irmãos? Cristo, Ele precisa encantar o seu coração de uma forma tão poderosa, tão graciosa, tão grande, que nada vai ser suficiente, irmãos, na sua vida. Seja problema com o discípulo, seja problema com o irmão, seja com problema com as pessoas, nada é suficiente para me tirar de lá, porque eu não estou lá por causa do irmão, eu estou lá por causa de Cristo Jesus. É Ele o Senhor que eu sirvo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, a quem confio, a quem temo, a quem amo de todo o coração. Irmãos, quando a gente olha isso, os discípulos vão agora dar todos os motivos dessa mulher ir embora. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ele já te deu algum motivo de ir embora daqui. E eu vou dizer mais, não se escandalize com isso. Você está ouvindo alguém que vai te dar motivos para você ir embora. O pastor de vocês uma hora vai te dar motivo para você ir embora, mas você não está aqui por causa do pastor. Quem te salvou foi Jesus. Quem comprou você com alto preço naquela cruz foi Jesus. Quantos podem aqui adorar Jesus? Porque Ele te comprou. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, Pedro vai dizer: não fostes com prata nem ouro ou qualquer coisa corruptível que vocês foram comprados. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Quantos aqui foram comprados? Então quem te comprou? Quem te comprou? E você está saindo da igreja por causa de homem? Irmãos, tem um negócio aí que você precisa entender. Se não está adaptando aqui, caça um lugar que você vai adaptar. Mas não fica dando desculpinha para os outros, falar assim: ah, porque lá me feriram, lá me bateram, lá me fizeram isso. Não, irmãos, aqui a gente está aqui para sofrer, para carregar a cruz, para negar nós mesmos, para abrir mão da nossa vontade. Aí a gente fica dando desculpa, falando assim: ah, porque lá fizeram isso, não fizeram nada, você que é fraco. Não ora, não busca, não jejua, qualquer coisa tira você da bênção. Então a gente olha o texto, a gente vê que agora os discípulos estão contribuindo para elas ir embora, mas ela permanece. Então o primeiro motivo, Jesus não responde. O segundo motivo que a gente vê no texto é que os discípulos estão dizendo assim, ó, manda ela embora. Agora segue o texto. Ele vai dizer:
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O terceiro motivo está aqui. Irmãos, Jesus vai dizer algo precioso aqui, fundamental para ela retroceder e ir embora. Ele fala assim, ó: ela é uma gentia, ela é uma mulher cirofenícia, ela é uma mulher que não é uma mulher israelita, ela não é uma mulher judia. Aí Jesus vai usar a expressão: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando assim, em outras palavras: eu fui enviado para os judeus, eu vim para os judeus, eu vim para os israelitas. Em outras palavras, ele está dizendo para ela assim: quem é você na fila do pão? Porque primeiro eu vim atender aqueles que são da minha linhagem. Ela tem mais um motivo para desistir, quando Jesus dá essa podada lá embaixo, dizendo assim, ó: não. É a mesma coisa, irmãos. A gente, vamos colocar aqui, todo mundo aqui é crente, amém ou não amém? Aí chega alguém mundano aqui, clamando. Só que tem alguns também, crentes, que estão clamando. Aí o cara mundano chega lá fora e me pede uma ajuda. Eu falo assim: não, primeiro eu tenho que ajudar os da igreja. É mais ou menos isso. Primeiro eu tenho que ajudar aqueles que são do meio, depois eu te ajudo. Irmãos, ao ouvir uma palavra dessa de alguém, como é que a pessoa se sentiria? Só pensa nele, só está pensando no povo dele. Jesus está falando assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo assim, ó: eu não vim para você, eu não vim para te ajudar, eu não vim para te acolher, eu não vim para te abençoar. Mas essa mulher não desistiu, irmão. Essa mulher não retrocede. Ela tem mais um motivo para virar as costas. Tá bom, Jesus, eu entendi. Eu sou uma mulher cirofenícia, eu sou uma mulher gentílica, eu sou uma mulher de fora da linhagem de Israel. Então eu vou seguir minha vida, eu vou ver o que eu faço. Se eu dou um clonazepam para aquela menina acalmar, se eu dou um Rivotril para aquela menina acalmar, eu vou fazer alguma coisa, mas muito obrigado, valeu a tentativa. Não, irmãos, ela não para. Você precisa insistir naquilo que está buscando. Pastor, não estou sentindo nada. Continue. Pastor, não estou vendo nada. Continue. Pastor, não estou vendo nem sinal de nada. Vocês lembram de Elias lá? Ele estava lá no cume do monte. Ele vai ver uma nuvem, irmãos, do tamanho da palma da mão de um homem. Ele falou assim, ó: desce, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Porque com Deus um pequeno sinal pode acontecer um temporal na minha vida e na sua vida. Aleluia. E você precisa entender, irmãos, que diante de um cenário de 3 nãos que essa mulher recebe, ela permanece. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, que diante dos nãos, diante das decepções, diante das dificuldades, diante das frustrações que você tem na caminhada, você não vai embora, você vai permanecer seguindo, clamando, buscando, porque Jesus a qualquer momento vai parar para te atender. Olha o verso 25 comigo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você tem essa disposição? Olha para essa mulher que é mãe aí do seu lado, pergunta para ela assim: você tem essa disposição? Na canseira que você está andando, você vai ter essa disposição como? Tem disposição para tudo, mas para orar não. Andar de cavalo, tem disposição. Academia, disposição. Churrasco, disposição. Futebol, disposição. E clamar: estou fraco, pastor.
Sair com os amigos, disposição. Resenha, disposição. Festa, disposição. E quando você recebe 3 nãos, você tem disposição para ir, lançar os pés e dizer: Senhor, eu estou te adorando, por favor, me socorre. Eu profetizo em nome de Jesus que a disposição, a perseverança virá sobre nós, para que mesmo diante das frustrações possamos ir até Ele e clamar. Você tem disposição para tudo. Você está doido para o culto acabar já, para ver qual lugar que você vai lanchar hoje? Já pensou na janta já do dia das mães? Vai comer qual pizza hoje? Está doido para acabar? A disposição a gente tem para tudo. Pastor enjoado, falação. E é assim mesmo, eu sei que o Espírito Santo está me dando revelação aqui de mente. Mas ela vem e ela vai clamar assim: Senhor, me socorre. Você pode ir até Jesus hoje, porque Ele está pronto em te socorrer. Jesus está pronto para te acolher. Aí Ele vai dizer, irmãos, Ele vai dar mais um motivo para ela ir embora, Romário. O texto vai dizer no verso 26: Então Ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos... O que isso quer dizer? Vocês lembram que Jesus no verso acima vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel? Quem são os filhos? Os israelitas. Está entendendo? Os filhos são os israelitas. Aí ele vai dizer assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela continua o clamor e ela meio que dá ali um trocadilho com Jesus. Mas Senhor, me socorre, por favor, me ajuda. Aí Jesus vai dizer assim, ó: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los. Ele está dizendo assim, ó: os filhos são os israelitas. Quem não é israelita é o quê? Cachorrinho. Deram uma latida aí. Misericórdia, vai repreendendo. Os cães não herdarão o reino dos céus. Irmãos, quando a gente olha para o verso 26, Jesus, mais uma vez, Ele chama essa mulher para algo muito forte. Ele vai dizer assim, ó: eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Os gentios, que não fazem parte da linhagem de Israel. Jesus, mais uma, irmãos, ela tem o último motivo para ir embora. Ela está assim: Jesus abençoado, me chamou de cachorrinho ainda, eu clamei 4 vezes e não adiantou nada. Ela poderia ter virado as costas e dizer assim: eu fui até Jesus, mas ele me chamou de cachorro, eu vou viver minha vida. Lembrei do encontro agora, do irmão apertando os irmãos lá. Aí o texto vai dizer assim: ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém, olha o que ela vai responder: os cachorrinhos, aleluia, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo assim: Jesus, eu entendo que o pão é para os filhos, mas a migalha que cai da mesa dos filhos eu posso alimentar. Ou seja, eu estou prostrada, eu estou rendida, e o que cair da mesa do Senhor eu posso me alimentar, porque uma migalha com o Senhor eu terei vitória na minha vida. Uma migalha com o Senhor eu terei vitória na minha casa. Uma migalha com o Senhor eu tenho certeza que a minha filha será tocada. Uma migalha com o Senhor vale muito mais do que qualquer pão em outra mesa. Uma migalha, eu estou pronto para comer a migalha. Ela vai para os pés, ela está dizendo assim: eu estou pronta, manda. Você está pronto? Pastor Alzira, quando ministrou isso aqui no ano passado, na festa da igreja, no domingo de manhã, ela usou esse texto e colocou alguém aqui de 4 pés aqui, eu não sei quem foi, e ele caminhou aqui de 4 pés dizendo assim: cachorrinho. Porque o cachorrinho, o que ele está procurando? Só aquilo que cai, só aquilo que sobra. Em outras palavras, a gente precisa aprender, sabe o quê? Que uma migalha caída da mesa de Jesus vai te alimentar. Talvez você chegou aqui hoje e precisa entender isso nessa noite,
que uma migalha é suficiente para trazer vida para o seu coração. Aí o texto encerra dizendo no verso 28, então lhe disse, ó Jesus, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua. Duas pessoas na Bíblia, irmãos, que Jesus admira a fé, nenhuma delas era israelita. Vocês sabiam disso? O centurião de Cafarnaum lá, um centurião romano, ele também para e fala assim, sua fé é poderosa, porque você não quer que nem que eu vou lá na sua casa, é só mandar a palavra e meu criado, seu criado vai sarar. E essa mulher é outra mulher. E Jesus para e fala assim, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que uma mãe quando clama, que um irmão quando busca, mesmo diante de todas as circunstâncias desfavoráveis para a nossa vida, diante dos nãos, diante das frustrações com pessoas, diante dos cortes que tomamos na caminhada, diante das reprovações que temos, nós precisamos perseverar. Ela teve 4 motivos para desistir, mas permaneceu. A minha oração é que você permaneça. A minha oração é que você continue. A minha oração é que você tenha a fé dessa mãe. Porque desde aquele momento, a filha daquela mulher, a filha daquela mãe, ficou curada. Eu não sei como foi. Se o Senhor enviou um anjo, se o Senhor enviou uma palavra. A gente nem sabe explicar como foi a libertação. A gente só sabe dizer que Jesus liberou uma palavra de vitória. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar os diáconos, Ministério de Louvor. Nós vamos ceiar nessa noite. Nós vamos renovar a nossa aliança com o nosso Mestre. Nós vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós vamos celebrar aquilo que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui em memória do Senhor, irmãos, porque naquela noite Ele suou sangue. Naquela noite Ele viu os discípulos o abandonarem. Naquela noite Ele passou por uma batalha mais tremenda, mas Ele venceu. Ele foi cuspido, escarnecido, humilhado, crucificado, mas a Bíblia diz que Ele venceu a morte. Você que está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, você pode celebrar esse momento conosco. Pastor, ainda não, eu sou batizado, mas ainda não estou em comunhão. A minha oração é que você coloque a sua vida no altar do Senhor, e que você possa celebrar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar em nome de Jesus os diáconos para tomar a bandeja. Vou convidar o diácono Duda que pegue uma bandeja. Diácono Tão, pegue outra bandeja. Em nome de Jesus. Aleluia. Diaconisa Conceição, pegue outra bandeja, por favor. Nós vamos consagrar agora esse alimento espiritual ao Senhor e pedir ao Senhor que abençoe, que ao comer e ao tomar sejamos renovados, fortalecidos, abençoados no Senhor. Estenda suas mãos para cá, feche os seus olhos. Diaconisa Leni vai levantar esse clamor, pedindo ao Senhor que consagre esse alimento.
maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu vim agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, essa santa ceia que vai ser distribuída, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, limpa o coração de cada um, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é santo. Oh Deus, abençoa, Senhor, cada um que vai tomar a santa ceia, Senhor, que esse sangue do Cristo que vamos tomar, Senhor, seja um remédio para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está apresentado ao Senhor, nós vamos adorar. Pode distribuir em nome de Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Cante isso. Que a lei de Moisés me condenava por erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é Esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quantos aqui foram alcançados por Ele? Quantos aqui foram perdoados por Jesus? Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos essa noite. Nós te bendizemos, Senhor. eu só tinha os meus Pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça Quem é esse que era sem pecado e não me condenou. Cante isso. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro. o Cordeiro que por mim se entregou, E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Ele levou os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância. Nós estamos aqui porque Ele liberou uma palavra, irmãos. Está consumado. Tetelestai, está consumado. O preço já foi pago.
Jesus naquela cruz inaugurou um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E hoje nós podemos estar aqui, irmãos, em paz com Deus. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos, acerca de mim e de você? Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente batizou, não é porque aconteceu algo na minha vida, não. É porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos receberam? O texto bíblico diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos o pão. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo foi moído naquela cruz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Quero convidar o Caio a levantar esse clamor, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício, pelo corpo e pelo sangue. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício salvífico do Senhor naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve o seu corpo moído e traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Obrigado, Deus, porque naquela cruz o Senhor nos deu vida em abundância, liberdade. A tua palavra diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E hoje podemos dizer que somos livres graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Que o seu nome seja glorificado e entronizado até o último dia da nossa existência nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia. Cante isso nessa noite. Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que Havia em mim, hoje é sua morada. a minha alma buscava. E nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quando tiveram a vida transformada, levante as Minha mãos. vida foi transformada. Quem é esse, mãe? Quem é esse? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus
Vai chegar em casa com os braços tudo doendo.